Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui gravando esse vídeo, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo e eu estou aqui representando a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Uma casa onde está aberta todos os dias da semana para divulgação e estudo da doutrina dos Espíritos. Uma casa aberta para acolher a todos aqueles que desejarem, né, conhecer a doutrina dos Espíritos ou estiverem necessitados de alguma orientação, de algum consolo. Sempre as portas estão lá abertas com irmãos extremamente carinhosos para receber a todos, né? Então, como nós estamos acostumados a fazer, né, tanto lá na SECA, né, nos evangelhos presenciais, como também aqui pelo vídeo, nós necessitamos sempre, no início, buscar uma maior tranquilidade e serenidade nos nossos corações, buscando a Deus, nosso Pai, pedindo ajuda dos nossos anjos da guarda, né, e de todos os nossos irmãos do plano maior, para que durante esses momentos nós estejamos bastante tranquilos e serenos, com as nossas mentes e corações abertos para podermos absorver os ensinamentos que a cada um de nós se achegará, pois cada um de nós tem uma forma de compreensão e esses ensinamentos chegam de uma maneira, nos tocam de alguma maneira, mas sempre nos tocam, para que possamos estar sempre envolvidos com as questões do amor, da caridade, da nossa fé, da nossa reforma íntima. Então, que essas nossas reflexões aqui possa ser valiosa para o nosso dia a dia, para que coloquemos em prática diante de qualquer atividade que nós estivermos fazendo. Então, que Deus e Jesus nos envolva em muita paz e muita luz. Hoje nós vamos refletir aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 11, que tem o título de Um Mandamento Maior, amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos tratar aqui do item 13, que é a fé e a caridade. Então, nós vamos dar uma passada aqui, e aqui é a instrução de um espírito em 1861, que ele se denominou ou se apresentou, né, como um espírito protetor nessa mensagem que ele traz para nós aqui sobre a fé e a caridade. Nós vamos ler partes dessa mensagem que esse irmão trouxe para nós nessa sessão espírita lá de 1861, para que nós possamos, né, compreender um pouquinho da fé e da caridade. E vamos também passar por outros itens aqui, ou outras literaturas, né, que nos ajudarão a compreender um pouco mais sobre a condição da fé e a caridade. Então, esse nosso irmão, ele iniciou dizendo assim: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sobre a fé. Olha que importante. A caridade sem a fé não basta para manter a nossa ordem social aqui na Terra. Então, somente fazer a caridade não é o suficiente. Nós precisamos ter a fé
em algo superior, em algo maior do que nós, né? E ele disse aqui na conclusão da frase, né, que pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, sem a fé, nós não seremos ou não seríamos capazes de fazer a caridade. A caridade está completamente intrínseca, relacionada com a nossa fé. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Então, aqui uma mensagem rápida aqui, né, nesse trechinho, que, sem dúvida, né, Deus nos quer ver felizes, mas que a vida terrena não é aqui que nós vamos viver a verdadeira felicidade, mas é a vida terrena que vai nos dar a oportunidade de buscarmos a verdadeira felicidade. Porque é aqui, enquanto nós estamos encarnados, que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos moralmente, aperfeiçoarmos moralmente, utilizando os nossos órgãos físicos, para fazer o nosso trabalho, de nos aproximarmos dos nossos irmãos, de exercer essa grande condição que é amor ao próximo, fazer aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Então, enquanto estamos aqui encarnados, né, nessa condição, é que nós temos a maior condição, né? São nesses momentos que nós estamos aqui realmente para provar que nós estamos nos modificando internamente, que nós estamos realmente trabalhando para o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Uma outra passagem aqui, ele diz assim, e para encerrar a mensagem que ele trouxe: hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas, única e exclusivamente, o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olha que importante. Não importa o sacrifício da nossa vida, as dificuldades materiais ou emocionais que nós passamos. O que importa realmente é o sacrifício, é nós, conosco mesmo, fazermos esse trabalho de reforma íntima, sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar nosso orgulho e a nossa vaidade. Se assim o fizermos, ele conclui aqui, triunfareis. Se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé, nós estaremos garantidos nesta condição de um trabalho da nossa reforma íntima. Então, nós vamos triunfar. Nós sairemos aqui da terra, desta oportunidade reencarnatória, se nós buscarmos trabalhar dentro de nós. Essa condição de extirpar, tirar de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que é o que nos atrapalha, né, na nossa condição moral. Então, esse nosso irmão termina esse item 13, lá do capítulo 11, dizendo isso, que se nós conseguirmos fazer isso, nós triunfaremos e com certeza nós conseguiremos sustentar em nós o trabalho, que é a caridade, e estaremos suportados pela nossa fé. Também
Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem duas instruções de dois espíritos extremamente importantes para nós, para que nós possamos refletir sobre essa condição da fé e da caridade. É lá no capítulo 5, né, os itens 18 e 19. Lacordaire, em 1863, disse assim: a prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada em uma fé viva na bondade de Deus. Então, vejamos, não adianta somente nós rezarmos, ficarmos orando. As nossas orações, as nossas preces, elas têm sim muita força e muito valor, mas se ela estiver apoiada nessa fé na bondade de Deus, nos disse aqui Lacordaire, em 1863. E o que é essa bondade? O que está assim, implícito aí nessa bondade divina que esse nosso irmão veio trazer para nós aqui? É o amor ao próximo, é a caridade. É nós estarmos sempre vivendo em sociedade, uns ajudando aos outros. Aqueles que mais precisam, precisamos dar mais atenção. Esse é o nosso processo. Aí está a bondade de Deus. É esse DNA divino que nós temos, que é essa condição do amor ao próximo, da caridade. E a caridade é o exercício prático que nós temos para sacrificar aquilo que o nosso irmão disse um pouquinho mais acima, aquele espírito protetor. Quando nós estamos praticando a caridade, nós estamos sacrificando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas vaidades. Nós estamos nos colocando verdadeiramente a serviço daqueles que têm uma condição ou que estão passando momentaneamente por uma condição de necessitado. E a caridade, ela é muito ampla, não é só a caridade material, né? Nós temos diversos aspectos de caridade. Nós podemos, a caridade é quando nós sabemos ouvir, quando nós sabemos dar um conselho, quando nós conseguimos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para poder ouvir, né, a posição do outro. Quando nós respeitamos toda e qualquer condição do nosso próximo, tudo isso é uma condição de caridade. É nós engolirmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, né? Então, isso foi Lacordaire que disse, está lá no item 18 do capítulo 5 do Evangelho. E no item 19, Santo Agostinho nos diz o seguinte: é a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Então, Santo Agostinho, na sua imensa sabedoria, vem dizer para nós que a fé é o remédio para o nosso sofrimento. Nós precisamos acreditar, porque, afinal de contas, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que tudo é passageiro. Todas as nossas condições que nós passamos nas nossas vidas é passageiro, né? Principalmente não, todas as condições, sem exceção, são passageiras. Mas normalmente nós imaginamos que o que não é passageiro, que demora muito, é quando nós estamos numa condição de sofrimento, né? Mas então, Santo Agostinho nos convida a fazer essa reflexão, que nós somos imortais e que esses dias ou esses períodos de sofrimento que nós estamos passando aqui, as situações difíceis que nós vivemos, quando nós acreditamos realmente em Deus, nós sabemos que são poucos dias. Isso rapidamente vai passar, porque nós somos imortais. Daqui a pouco isso não existe mais. Então é essa fé. Quando nós acreditamos nessa condição, né, que Santo Agostinho está dizendo aqui, que a fé é o remédio do sofrimento, e é pura verdade.
porque se nós acreditamos, nós confiamos em Deus, nós sabemos que isso vai passar. E isso sempre, quando nós olharmos para o infinito, quer dizer, na condição da nossa imortalidade, nós sabemos que daqui a pouco nós vamos balançar o nosso corpo e tudo ficou para trás. E a nossa vida continua. E outras situações se achegarão na nossa vida. E nós passaremos bem por todas essas situações se nós realmente tivermos fé. Fé em Deus, confiar. Tem aqui também uma psicografia, né, de Chico, que está lá no livro Veredas de Luz, que ele também nos traz algumas condições aqui sobre a fé. Que ele traz aqui: a fé vive na base de nossas mínimas operações de cada dia, e por isso mesmo amplia os horizontes da nossa alma na medida do nosso esforço dentro da sublimação íntima, ou seja, dentro da nossa purificação. Então, a nossa fé está em todas as ações que nós fazemos no dia a dia, e sem percebermos. Ele está aqui na psicografia dele. O homem confia nas vias gástricas e alimenta-se com êxito. Nós temos fé que o nosso sistema gástrico vai digerir e vai fazer todo o processo de todo o alimento que nós ingerirmos para o nosso bem. Então, naturalmente a gente faz isso. Por quê? Porque a gente confia. A gente sabe que Deus já nos constituiu desta maneira. Já nos deu essa constituição orgânica preparada para isso. Isso é fé. Ele diz assim: apoia-se nos pés e caminha desassombrado. Nós confiamos nos nossos passos, no equilíbrio do nosso corpo. Nós sabemos que de passo em passo nós seguimos a nossa estrada e com equilíbrio. Nós confiamos, é fé. Espera o concurso das mãos e trabalha com habilidade. Conhece o valor do pensamento e influencia milhões de pessoas. Tudo isso é uma condição de fé. São as coisas do dia a dia que nós vamos fazendo e nem percebemos que isso é uma condição de fé que está implícita em nós. Ele diz aqui: tudo na existência é serviço da fé viva em poderes que não vemos e em causas que podemos analisar. É o que nós acabamos de fazer quando nós fomos lendo e comentando. São coisas que nós fazemos, nós não vemos como isso acontece, mas nós podemos analisar que tudo vai acontecendo para o nosso bem. E aqui no final ele diz assim: não te canses de procurar a bondade e a beleza, a virtude e a sabedoria, a luz e o amor, cultivando-os sem descansar. Porque o homem que procura os cimos da montanha domina a paisagem, compreendendo o infinito em que nos movemos na direção do Senhor, criando visão nova para novos surtos de espiritualidade, de vez que, no bem ou no mal, na terra ou fora dela, viveremos onde, pela fé, estiver situado o nosso coração. Então, veja que condição, né, que mensagem bacana essa psicografia. Nós viveremos onde estivermos o nosso coração pela nossa fé. Onde tiver a nossa fé, onde tiver o nosso coração, é lá que nós vamos estar vivendo. E esse livro aqui, dessa psicografia, Veredas de Luz, Espíritos Diversos. Então, como nós estamos falando aqui, refletindo sobre essa mensagem do Chico sobre a nossa fé, onde está a nossa fé? O nosso coração está onde? Nas banalidades?
nas coisas supérfluas, nas vaidades, ou nas ações edificantes que nós temos a oportunidade de praticar, no amor ao próximo? Onde está? E essa condição de amor ao próximo, da caridade, uma caridade verdadeira, né, desinteressada, é que nos leva a nos purificarmos. Lá em cima, quando disse o nosso irmão, a nos livrarmos dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos. Essa é que é a condição da caridade. E não nos esquecendo, né, que a caridade, ela é sempre impulsionada pela fé. Porque se nós realmente, desinteressadamente, vamos ajudar um irmão, é porque nós estamos acreditando que algo de bom vai acontecer. Porque vale a pena fazer. Então, é a nossa fé. E a nossa fé também, nós podemos, aproveitando que nós estamos falando aqui, lá no capítulo 19, lá no item 6, Kardec nos traz uma observação bastante importante sobre a condição da nossa fé. A fé cega ou a fé raciocinada? Então, que a nossa fé seja raciocinada. Que não tenhamos uma fé cega. Porque a fé cega, ela acredita em tudo, né? Ela aceita tudo, na verdade, né? Ela aceita o que é falso, ela aceita o que é verdadeiro. E, com isso, nós acabamos nos tornando, se essa fé for cega, acaba a nos levar ao fanatismo. Enquanto a fé raciocinada, não. A fé raciocinada, ela questiona, né? Ela busca uma base verdadeira, né? Porque para que ela não seja desmascarada, para que ela não seja jogada por terra, em nenhum momento. Porque se o que é certo na obscuridade é certo também na luz. E essa é a fé raciocinada. Uma fé que se questiona, né? Não é uma fé que aceita tudo aquilo que é trazido, que é imposto para nós. Então, lá no capítulo 19, item 6, quem quiser ler um pouquinho mais, faça uma leitura lá para poder compreender um pouquinho mais o que é essa condição da fé e que está estritamente ligada, como já nos disse, todas as orientações aqui dos nossos irmãos, ligada à caridade, ao amor ao próximo. Então, nós temos duas reflexões aqui, uma de Chico, bem curtinha para a gente encerrar, e uma de Emmanuel, em uma psicografia do Chico. Chico disse assim: a fé sem obras é morta. O que realmente nutre a fé é a caridade conosco e com o nosso próximo. Então, vejamos bem, né? Quão importante é essa fala. A fé sem obra é morta. O que realmente nutre a fé é a caridade conosco e com o nosso próximo. E na psicografia de Chico, aqui no livro Intervalos, lá na lição deste livro, a lição Fé, Trabalho e Merecimento, Emmanuel disse o seguinte: a fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho. A esperança ociosa é simples divagação. Então, quando nós temos esperança, nós acreditamos, nós temos fé em alguma coisa, mas ficamos ali sentados, isso é uma divagação. Porque a fé vitoriosa, como ele diz aqui, é aquela quando nós alicerçamos através do trabalho. Nós temos a fé e vamos colocar a mão na massa. Então, essa é a mensagem aqui do nosso irmão Emmanuel. Então, a fé e a caridade, né, elas andam juntas para o nosso aperfeiçoamento moral. É isso que nós precisamos compreender. Se nós quisermos nos aperfeiçoarmos moralmente, nós precisamos realmente acreditar em Deus, acreditar que existe, né, algo superior, uma inteligência suprema
né? E nós precisamos colocar essa fé em ação através da caridade, né? Então, pensemos nisso, né? Que aquele que tem uma fé verdadeira, ele não fica na senda da lamentação, da prostração ou do desdém. Ele faz o que lhe compete e confia que o que não lhe compete se realizará para o seu bem. É essa que é a essência da fé e da caridade. É esse trabalho que nós temos que colocar nas nossas vidas. Cada um ao seu modo, mas que cada um de nós possamos refletir e ver a oportunidade de fazer a caridade e de acreditar que vale sempre a pena, que algo de bom sempre nos acontecerá, desde que nós não fiquemos sentados esperando que as coisas caiam sobre nós assim como um passe de mágica, porque isso não existe, ok? Então, vamos ficando por aqui. Em breve teremos outra oportunidade de fazermos mais algumas reflexões, mas por hoje vamos encerrando por aqui. Eu agradeço mais uma vez, né, como sempre, a paciência de todos vocês em estarem aqui me ouvindo e desejo do fundo do meu coração que vocês e seus familiares tenham em suas vidas sempre muita luz e muita paz. Até o próximo vídeo.